Oi gente, e aí, tudo certo? Vamos para mais uma aula do Excel. Eu vou agora nessa aula explicar para vocês a função concatenar, tá? Deixa eu explicar primeiro para que ela serve, quais são os usos mais comuns, né? Mas imagine o seguinte, você quer mostrar, né? Você quer fazer com que as pessoas visualizem um texto, tá? Com dados de células. Né? Por exemplo, você quer montar lá um texto, né? Você quer que o Excel gere, né, em uma célula, uma determinada célula, um texto que dentro desse texto tem valores, alguns outros textos, enfim, dados de outras células. Por exemplo, eu quero gerar uma frase lá com os dados de um cliente, mas em formato de texto. Digamos assim, eu quero fazer um contrato, né? Digamos, os cartórios utilizam a função concatenar muito mesmo. Por exemplo, eu quero gerar lá o contrato de locação de imóveis, por exemplo, né? Então, assim, fulano de tal, daí coloca o nome dele, né? Possui RG tal, daí coloca o RG, nananana. Beleza, esse texto todo, para você não ter que digitar todo ele sempre, né? Você vai digitando, você faz o quê? Você tem um banco de dados, você tem, né, um local onde estão armazenadas essas informações de tal cliente e conforme você vai colocando as informações, esse texto vai se modificando, ou seja, ele vai pegando as informações, esses dados, né? Dessas células que a gente pré-determinou com a função concatenar, tá? Então eu deixei para vocês aqui já um exemplo assim pronto, né? Para a gente entender melhor como é que ele faz. A função, na verdade, ela é muito simples, mas alguns tipos de dados a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a gente vai ter que fazer uma formatação um pouco diferente para que ele mostre, né? Esse texto fique o mais fiel possível do que a gente necessita nesse momento, tá? Mas vamos lá para o Excel, que eu vou mostrar para vocês esse meu exemplo aqui, um exemplo bem básico, né, que eu fiz, mas com esse exemplo vocês já conseguem realmente fazer qualquer tipo de texto, tá? Isso eu garanto, ok? Então vamos lá para o Excel para mostrar para vocês. Olha só, gente, então aqui, ó, o que eu tenho aqui, né? É bem simples, como eu falei para vocês. Vamos supor que essas duas linhas aqui na parte de cima, eu vou até aumentar um pouco mais aqui, tá? Vou deixar mais um pouco maior aqui para ficar mais fácil, né, para vocês visualizarem. Muito bem. O que acontece? Essas duas primeiras linhas aqui em cima, vamos imaginar que são as duas linhas aqui dos dados, né? Os dados desse meu cliente, né? Que eu quero lá fazer um contrato, que eu quero mostrar alguma coisa, enfim, né? Então aqui eu tenho nome, sobrenome, idade e data de nascimento. Muito bem. Aqui embaixo eu vou simplesmente colocar as informações dessa pessoa, tá? Vamos lá. Quase simples assim. Vamos lá. No nome eu coloco só o nome, beleza. Sobrenome ok, coloco. Na idade já tem alguma conta aqui, ó. Se eu cliquei aqui, né, na idade, vocês vão ver aqui na barra de fórmulas que tem uma conta aqui. Que conta é essa? Ele vai me calcular a idade dessa pessoa, dependendo da data de nascimento que eu colocar. Aí tem uma outra coisa também, que eu ainda não expliquei para vocês, que é uma função chamada hoje. Olha só, essa função hoje, ela retorna realmente a data atual, sempre a data atual. Então, por exemplo, essa planilha aqui, se eu salvar ela, abrir ela amanhã, ela vai estar essa data atualizada de amanhã, dia 20 aqui do 7 de 2022, tá? E então essa função hoje funciona assim, é igual a palavra hoje, abre e fecha parênteses, somente isso. Quando você apertar um Enter, ela vai retornar essa data de hoje, tá? Então olha só, igual hoje, né? Abre e fecha parênteses, só isso. E Enter e pronto, ela vai retornar aqui pra gente a data atual, tá bom? Beleza, então como é que eu fiz aqui essa conta aqui, né, para aparecer a minha idade? Aqui na data de nascimento eu simplesmente coloquei realmente a data de nascimento. Quase que 100% dos casos aí, dificilmente o Excel não vai fazer isso, mas quando a gente digita uma data, né, uma data completa, por exemplo, dia, mês e ano, automaticamente quando a gente aperta um Enter, o Excel já muda o formato dessa célula para esse formato aqui de data, tá, gente? Se por acaso ele não mudar, se ficar assim, ó, né, que é o formato geral em números,
tá? Eu vou colocar aqui, eu vou mudar aqui em data abreviada aqui, ó, tá bom? E daí ele vai ficar aqui para mim automaticamente. Eu tenho que deixar assim, porque claro, é assim que eu quero que visualize, tá bom? Muito bem. Daí o que acontece? Para eu fazer essa conta aqui, é muito simples, né? Eu peguei a minha data atual, ou seja, a data de hoje, tá? Que é o maior número, né? Digamos, e subtrair da data que a pessoa nasceu. Nesse caso, essa célula aqui. Isso eu coloquei entre parênteses, porque eu quero que ele faça isso aqui primeiro, tá? Então, assim, uma subtração, eu quero que ele faça antes de uma divisão. Lembrando que a regra de sinais, quando eu tenho duas contas matemáticas, duas operações matemáticas que estão em níveis hierárquicos diferentes, eu preciso dizer para o Excel o que eu quero que ele faça primeiro. Se eu não tivesse um parênteses aqui e nem aqui, ele iria fazer o quê? Ele ia fazer isso aqui primeiro, gente, ó. Ele ia pegar a minha data de nascimento e dividir por 360, o que ia resultar num erro, tá? Num resultado que a gente não quer, um resultado errado, tá? Então eu preciso realmente colocar aqui entre parênteses, porque isso aqui, essa conta de subtração, eu preciso fazer primeiro. Eu preciso subtrair a data atual da data de nascimento da pessoa. Depois sim, eu tenho que dividir isso por 360, que é a quantidade de dias que a gente usa aqui no ano, tá? Para dar realmente a data, a quantidade de anos, né, que a pessoa tem, tá? Então, muito bem, quando eu apertar um Enter, beleza, ele vai aparecer aqui 27 anos, tá? Se eu vier aqui em cima e aumentar as casas decimais, olha só o que vai acontecer. Estão vendo? Tá? Eu estou aumentando as casas decimais porque não é um número inteiro, tá? Então ele vai aparecer realmente porque o que acontece? A pessoa nasceu em agosto e nós estamos em julho, então tem essa diferença aqui, ó, estão vendo? Ó? Tem essa diferença de idade dele, tá? Então eu posso deixar aqui, ó, no formato aqui, ó, de 27 anos e pronto, e não tem problema, tá bom? Certo? Então aqui em cima é só isso, né, que eu coloquei aqui, tá? Muito bem, agora aqui embaixo, esse texto aqui, ó, vou até colocar aqui uma outra corzinha aqui, ó, olha só. Esse texto aqui é o resultado dessas informações aqui de cima. É um texto, é uma frase. Olha só, eu coloquei assim, meu nome é João da Silva, vírgula, espaço, tenho 27 anos de idade e nasci em 6 de agosto de 95. Olha só que legal. Como é que eu consegui fazer isso? Com a função concatenar. Tá, Marcos, beleza, mas eu, né, até agora não consegui entender aí o real uso, né, o benefício, na verdade, dessa função. Tá, ok, então vamos lá. Vamos mudar aqui, ó, não é mais o João da Silva. Vamos mudar agora, vamos colocar outra pessoa, vamos colocar aqui. Vamos colocar assim, Maria, muito bem, nota o que vai acontecendo lá embaixo. Olha só, já mudou, não é? Maria Gonçalves, né? Maria Gonçalves, beleza. A Maria, a idade eu não vou mexer, porque a idade é uma coisa automática, ele vai calcular para mim. A Maria Gonçalves nasceu em 14 de outubro de 1963. Quando apertar um Enter, pronto, olha só. A Maria tem 60 anos e ela já apareceu aqui, ó. Meu nome é Maria Gonçalves, tenho 60 anos de idade e nasci em 14 de 10 de 63. Vocês estão vendo então, gente, como é que a função concatenar retorna para a gente? Então, assim, ela, nesse caso, quando eu tenho alguns dados, eu quero realmente transformar esses dados em um texto padrão, né? Eu tenho um texto padrão, mas eu quero inserir os dados, né, de um banco de dados que eu coloquei e daqui a pouco vai mudar esse banco de dados. Daqui a pouco vai ser outro nome, vai ser outra pessoa. Então, realmente, é muito legal, é muito importante, é muito, enfim, a gente fica produtivo realmente, tá? Com essa função concatenar. Então agora eu vou mostrar para vocês ali como que eu fiz, né, para aparecer esse texto ali, tá? Com o concatenar. Vamos lá para o Excel para eu mostrar para vocês. Gente, olha só. Aqui, ó. Se eu clicar aqui em cima, né, vai aparecer aqui na minha barra de fórmulas toda a função que está por trás disso aqui, né, desse meu texto, tá? Muito bem, vamos lá. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu começo com igual concatenar. Legal. Tudo que eu quiser que apareça no formato de texto, ou seja, que não vem
do meu banco de dados aqui de cima, eu coloco entre aspas, gente. Essas aspas têm que ser aspas duplas. Então eu vou segurar o Shift e vou apertar ali as aspas que estão ali do lado esquerdo do número 1, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu segurei o Shift, apertei ali as aspas, escrevi meu nome coloquei um espaço, ó, notem que aqui eu coloquei um espaço, tá? Porque esse espaço, ele vai aparecer aqui, ó, ele faz toda a diferença, estão vendo? É esse espaço aqui, ó. Tá vendo onde tá meu mouse aqui, ó? Esse espaço eu tenho que colocar lá na minha função aqui em cima, porque a partir do momento que eu fechei aspas, ele vai agora mostrar para mim o quê? Ele vai mostrar o C3. O que tem dentro do C3? Dentro do C3 tem o nome Maria. Se eu não tivesse aqui esse espaço, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui para vocês. Ó. Eu vou apagar esse espaço que eu coloquei depois do meu E. Vou apagar e vou apertar um Enter. Olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó, ele fica junto aqui, ó, estão vendo? Isso é formatação, gente, é formatação. Então, assim, como eu falei antes, a função concatenar não é difícil, ela só precisa realmente de muita atenção para que realmente o teu texto fique da maneira que você precisa nesse momento. Então, aqui eu vou colocar um espaço, vou apertar um Enter e agora sim, ó, ficou um espaço aqui. Muito bem. Entre Maria, né, que é o nome dela, e Gonçalves, não tem um espaço aqui? Tem um espaço aqui, certo? Como é que eu fiz isso lá na função? Olha só, tá aqui, ó. Olha só, C3 é Maria, D3 é Gonçalves. O que tem entre eles? Um espaço. Como é que eu fiz isso, né? Sempre separado por ponto e vírgula, né, gente? Ó, sempre cada texto, cada item desse, cada célula é sempre separado por ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula aqui da Maria, aqui, ó, eu coloquei uma aspas, coloquei um espaço aqui, gente, ó. Aqui dentro, se eu apagar, olha só, apaguei, ele ficou sem espaço. Coloquei um espaço, ele vai colocar um espaço lá para mim, tá? Daí, depois de Maria, vem Gonçalves, daí depois vem o quê? Eu vou abrir uma aspas novamente, porque eu preciso colocar o quê? Depois, assim, meu nome é Maria Gonçalves, aí, o quê? Tenho, estão vendo? E olha só, eu coloquei um ponto, eu coloquei uma vírgula, depois da vírgula a gente tem um espaço, coloquei um espaço aqui, daí eu escrevi a palavra tenho, e depois do tenho eu coloquei um outro espaço, porque daí vem o quê? Vem a minha idade, gente, ó, vem aqui a idade que está aqui. E aqui dentro, o que eu fiz aqui na idade? Olha a função que eu usei aqui, ó. Eu usei a função arred, que eu quero arredondar a idade para não aparecer, por exemplo, 60, alguma coisa. Entende? Ou 59, alguma coisa. Eu poderia, se eu desejo, usar isso da maneira correta. Por exemplo, eu não quero que ela apareça porque aqui ela está arredondando para mais, né? Então, se eu quero que ela arredonde para baixo, eu posso usar aqui a função, lembra que a gente usou até na última aula? Arredondar para baixo ou arredondar para cima, para que ele mostre aqui exatamente a idade que a Maria tem, tá? Então isso é só vocês usarem aqui no lugar do arred, pode usar arredondar para cima ou arredondar para baixo. Muito bem, depois disso, vem aqui um ponto e vírgula, vem aqui as aspas, um espaço, ó, tantos, né, 60 anos de idade e nasci em, coloquei um espaço aqui também antes de eu fechar as aspas, e aí olha o que vem aqui, gente, ó. Aqui vem uma função que é para mostrar, para converter, na verdade, tá? Essa data de nascimento em realmente uma data de nascimento. Olha a função que eu usei. Eu usei a função texto. Eu estou transformando esse número aqui num texto, ou seja, eu quero só que ele seja demonstrado, né? Visualizado, mostrado aí na nossa tela, na nossa frase, como um formato de data. Daí, olha como que funciona a função texto. A função texto tem dois argumentos, tá? O primeiro argumento, lembra que eu cliquei aqui, ó, tá aparecendo aqui. O primeiro argumento realmente é o valor. Da onde que vai vir esse valor? Esse valor vai vir daqui, dessa célula F3. Então, eu cliquei aqui e depois o segundo argumento é o formato desse texto. Como que eu quero que esse texto seja mostrado ali na minha frase, no caso aqui na nossa função concatenar. Eu quero que ele seja mostrado o quê? Dia, mês e ano.
Estão vendo? Tá? Se eu colocar aqui mais 2As, vamos ver como é que ele vai aparecer, se ele vai aparecer um ano aqui com 4 dígitos, tá? Vamos apertar um Enter para ver? Olha só, ele aparece com 4 dígitos. Se eu quero que ele apareça assim com 4 dígitos, eu vou lá e coloco os 4 As. Se eu quero só que ele apareça os 2 últimos dígitos ali do ano que ela nasceu, eu apago, deixo só 2 As e aperto um Enter, ele vai mostrar só 63. Estão vendo, gente? Tudo a gente consegue formatar. Depois que aparece a data de nascimento, eu coloco um ponto e vírgula e daí vem meu último argumento, que é o quê? Um ponto final, gente. Tá? Eu coloco um ponto final na minha frase. Se eu inicio uma frase, eu quero que ela também termine, né, com um ponto ali dentro. Olha só, quando eu apertar um Enter, muito bem, ele aparece aqui a frase. Olha só que legal, gente. Legal. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos colocar só mais um aqui. Vamos colocar Pablo Xavier. Pronto. Né? O Pablo Xavier, ele nasceu no dia 4 de abril de 1984. E quando eu apertar um Enter, pronto. Olha só o que ele mostrou. O Pablo tem, né, 39 anos de idade e nasci em 4 de 4 de 84. Olha, ficou tudo 4, 84, né? Ficou vários 4 aqui. Olha só. Legal, gente? Então, essa foi a função concatenar. Usem ela dessa maneira, usem ela com muito cuidado, com muito foco, vão fazendo, né, vão usando ela, vão apertando Enter para ver como que o texto de vocês vai aparecendo ali. Vejam se realmente é assim, né, que vocês querem, né, se é dessa maneira que vocês querem que ele apareça e vão formatando ele da maneira que vocês quiserem. Lembrando sempre que os textos que vocês estão digitando tem que estar entre aspas, tá? Abre aspas, escreve o teu texto, fecha aspas. Coloca um ponto e vírgula e daí você clica no valor, vai buscar esse valor da onde você tem, desse banco de dados que você tem, e daí você começa de novo outro texto entre aspas e assim vai indo. Ok? Então é muito treino, gente, vamos treinando, né? Vocês vão ter exemplos aí para poderem também praticar. E então daí, né, para vocês conseguirem usar, né, da maneira mais proveitosa possível a função concatenar. Tá bom? Então te vejo na próxima aula.